Que a Polícia Federal deve apresentar até a próxima sexta-feira o relatório da investigação sobre o plano de golpe de Estado. Os investigadores estão na fase de ajuste final do texto e o documento será entregue à Justiça Federal. A análise de aliados e de opositores é de que Jair Bolsonaro pode ser indiciado por essa trama, junto com Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid e outros integrantes ali do governo anterior. A conclusão dos trabalhos dos investigadores ocorre após a operação desta terça-feira, que prendeu 4 militares do Exército e um agente da própria Polícia Federal envolvidos num plano que, segundo a Polícia Federal, previa assassinar autoridades. Apesar de não ser envolvido diretamente no caso, Jair Bolsonaro foi mencionado diversas vezes e agentes apontam uma possível ligação entre ele e os planos para esse golpe. Membros do governo aumentaram o tom e seus pares já passam a acreditar que a operação abre caminho para a prisão do ex-presidente. Já quero receber aqui Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, daqui a pouco o Cristiano Beraldo se junta a nós também. Meus amigos, eu posso dizer para vocês, sejam muito bem-vindos, mas normalmente são vocês que estão aqui, então espero que eu possa conduzir esse debate à altura do que vocês estão acostumados. Muito boa noite para vocês e Luiz Felipe Dávila, quero começar contigo. De que maneira que citações do ex-presidente Jair Bolsonaro podem ou não dar provas robustas para a Polícia Federal para um indiciamento ou até mesmo para apontar um envolvimento mais maciço do ex-presidente desse grupo que, segundo a Polícia Federal, queria matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite, senhores. Boa noite, Cine. Bem-vindo aos Pingos nos Is aqui. É sempre bom ter você por perto aqui também. Boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa audiência. Cine, as acusações são gravíssimas e precisam ser apuradas com rigor, porque, Cine, lugar de golpista é na cadeia, precisa ser preso, precisa ter o devido processo legal, mas não podemos aceitar que pessoas em posição de alto comando estariam tramando um golpe contra a democracia brasileira. Isto é inaceitável. Por isso, a investigação tem que levantar, apurar com dados e fatos, e aqueles envolvidos precisam ser devidamente punidos. Nós não podemos tentar atenuar uma situação gravíssima que coloca em risco a democracia, o Estado democrático de direito, a lisura das eleições, a vontade popular. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, nada disso, Cine, pode justificar o que vem sendo feito por meio da justiça. Ou seja, inquéritos por tempo indeterminado, sigilosos, sem o devido respeito ao processo legal, sem o devido respeito à ampla defesa das vítimas. Isso não existe. Uma coisa não justifica a outra. Portanto, esses abusos existiram e precisam ser freados. Por outro lado, é preciso ir a fundo nessa investigação e pegar provas contra todos esses golpistas, abrir o devido processo legal e punir severamente. O Brasil não pode tolerar golpistas. Agora, Roberto Mota, uma das questões que a Polícia Federal chama a atenção nesse inquérito é o fato daquele grupo que tem pessoas que foram presas agora na operação da última terça-feira utilizar parte da estrutura institucional, ou seja, do governo, das sedes do governo, para imprimir supostos planejamentos, para fazer reuniões, enfim, para tentar conduzir o plano que, segundo a Polícia Federal, iria atacar contra as autoridades que estão no poder hoje. Essa situação, por si só, ela já traz o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros articuladores para dentro dessa história ou não, no teu ponto de vista? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cine. Seja bem-vindo ao Pingos nos Is. Obrigado, bem. Eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Tanta coisa aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos aqui no Brasil, que eu não sei em que regra, em que lei eu poderia me basear para responder a sua pergunta. É evidente que tentativa de golpe de Estado é um assunto sério, tem que ser tratado com muita seriedade. Não se pode passar pano para isso. Mas é preciso levantar alguns aspectos jurídicos sobre esse caso. Como eu não sou jurista, quem vai falar mais uma vez aqui é o advogado André Marsiglia, que se posiciona com muita clareza sobre esse assunto.
Eu vou citar um post que ele fez no X a respeito desse caso. O André diz: se os documentos não demonstram o início de uma ação de execução, não há crime. Pensar sem executar é lícito, independente do que é pensado. Ou então, não haveria livros e séries sobre crime. Se os fatos são de 2022, continua André Marsiglia, não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal, decretar sigilo e deferir medidas de força. Ignorar esses fatos, continua o advogado André Marsiglia, viola a presunção de inocência dos envolvidos. O ministro, que seria vítima, não pode ser o juiz do caso. Se não há ninguém com foro privilegiado, o caso não deveria ser julgado no STF. Ô, Luiz Felipe Dávila, como é que você vê essas lacunas que são apontadas pelo Mota, né? Porque já durante a operação havia ali uma série de questionamentos. Por exemplo, se houve uma reunião com Braga Neto envolvendo esse grupo que queria se articular para esse atentado contra autoridades, por que ele também não teria sido detido nessa operação da Polícia Federal? E aí, isso levanta os questionamentos sobre quem seriam os próximos alvos, se é que haverá algum alvo novo diante desses apontamentos e, principalmente, a maneira como as questões vêm sendo conduzidas, porque, como mencionou o Mota, a autoridade que hoje autoriza a Polícia Federal, ela também seria uma vítima desses ataques que, segundo a própria PF, foram planejados por esse grupo, envolvendo 4 militares, entre eles alguns de alta patente que estavam ali muito próximos de Jair Bolsonaro e um agente da Polícia Federal que fazia a segurança do presidente Lula ali no momento da transição de governo. Cine, eu acho que tem um ponto importante aqui. Mota e eu concordamos que não se pode suspender as garantias do Estado Democrático de Direito, criar um estado de exceção para perseguir pessoas, acusar pessoas sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. Isso aí estamos plenamente de acordo. Agora, a minha divergência com uma parte da interpretação do André Marsiglia, que é uma pessoa que eu prezo demais, né, é o seguinte: é muito diferente quando existe uma trama de um possível golpe de Estado planejado para aqueles que exercem o poder, que ocupam cargos públicos. É muito diferente de uma conversa de botequim, nós nos reunimos e numa hora que você tomou um pouco mais de cerveja, fala assim, vamos lá acabar com o ministro X, vamos lá derrubar a democracia brasileira. Isso realmente não pode ser considerado crime. Agora, quando você tem pessoas no Palácio do Planalto tramando, usando o cargo e confabulando, ao meu ver, isso tem uma gravidade muito diferente do que um cidadão comum falando isso em rede social, sem nenhum poder de mobilização. Então, isso é gravíssimo e, a meu ver, precisa ser investigado, precisa ter o devido processo legal respeitado, mas nós não podemos aceitar ou minimizar tentativas de golpe de Estado por aqueles que exercem o poder. Inclusive, uma das reuniões, Cine, ocorreu justamente na casa de um ministro de Estado. Então, não é um cidadão que não tem acesso a nada, que pode falar o que bem quiser, um falastrão em mesa de botequim. É muito diferente quando isso ocorre no Palácio do Planalto, quando isso envolve pessoas que ocupam cargos públicos. Então, essa é a minha pequena divergência com o André Marsiglia, que é uma pessoa que eu respeito demais, mas eu acho que quando você está em cargo de autoridade, o peso das palavras e das ações é bem diferente do que o peso e as ações de um cidadão comum. Ô Mota, o peso desse cargo de autoridade modifica um pouco a análise que se tem sobre o envolvimento dessas pessoas numa possível tentativa, porque o argumento que foi apresentado aí, né, juridicamente o planejamento não é o crime em si. Embora a Polícia Federal diga que já poderia se ter cometido um crime de organização criminosa ou de formação de quadrilha por conta da união dessas pessoas para planejar esse atentado. Mas o fato dessas pessoas, ou de parte delas, ocupar um cargo público ou de parte dessas pessoas com os quais eles teriam conversado,
ser, por exemplo, um ministro de Estado ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso agora as investigações vão apontar ou não, isso modifica um pouco a história, exemplo do que mencionou o Dávila, no teu ponto de vista? Eu não sou jurista, Cine, então eu me socorro de juristas. Sim. Eu, felizmente, tenho vários amigos juristas, não é só o André Marsiglia, e todos eles são unânimes em dizer isso. Não importa a forma com a qual a gente se sente. Uma determinada conduta só é crime se ela estiver prevista em lei. Eu acho várias condutas que são adotadas no Brasil terríveis, inclusive condutas de políticos, mas elas não são definidas na lei como crime. É óbvio que uma tentativa de golpe de Estado é uma coisa gravíssima. É óbvio que pessoas que usam de posição de poder para tomar o poder ou manter o poder estão cometendo um ato absurdo. A história do Brasil está cheia de situações como essas. E todas elas têm o nosso repúdio completo. Agora, o André Marsiglia, ele apresentou aqui um raio-x desse caso à luz da lei. A pergunta é, nós vamos seguir o que diz a lei ou a gente vai seguir o nosso sentimento? É essa pergunta que a gente está discutindo aqui. Então, eu e o Dávila temos em comum o repúdio completo a qualquer utilização de meios ilícitos, ilegais ou violentos para tomar o poder. Estamos 100% em acordo. Mas nós temos aqui um desacordo quando eu defendo a posição que os meus amigos juristas me apresentaram, que a gente deve seguir o que está na lei. Bom, Cristiano Beraldo já está conosco também. Beraldo, bem-vindo. Eu acho que nem sou eu que deveria te falar bem-vindo, porque você é que está aqui todos os dias, mas enfim, é muito bom recebê-lo para a gente poder ampliar aqui o nosso diálogo e eu já quero ouvi-lo então. Quero saber de você sobre as lacunas que agora devem ser preenchidas pela Polícia Federal em relação a essa operação que prendeu, né, militares e também um agente da Polícia Federal na última semana e no teu ponto de vista sobre a possibilidade ou não de indiciamento de Jair Bolsonaro e também de Braga Neto agora nas próximas semanas. Boa noite. Boa noite, Cine. Bem-vindo a você. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Cine, ontem eu fiz um comentário partindo do pressuposto de que tudo aquilo que nos foi informado e tudo aquilo que consta no documento emitido para justificar as prisões que aconteceram, que aquilo tudo era verdade. Mas a gente precisa ter um pouco de calma na hora de avaliar o cenário como um todo, porque realmente nós não podemos simplesmente ficar presumindo de que tudo é verdade, né? Quando se compartilham essas informações com o público, é preciso se compartilhar também aquilo que subsidiou a decisão tomada para que a gente entenda como se chegou à conclusão que essas pessoas efetivamente estavam agindo para colocar este plano em prática, ou mesmo para elaborar esse plano. Porque há uma diferença muito grande, Cine. Uma coisa é você estar assistindo a um jogo de futebol e ao achar que o seu time foi prejudicado por um juiz, aí o torcedor, no momento de fúria, diz, eu vou matar o juiz e tal, e obviamente aquilo não tem nenhuma conexão com a realidade, enfim, não terá nada, decorrerá dessa afirmação absurda. Mas quando se está na posição de poder e você é acusado de tramar a morte de figuras que estão ali para assumir o poder, uma figura que está exercendo um cargo extremamente poderoso da República, isso é completamente diferente. E, sinceramente, há no Brasil, sim, essa diferença entre o que é imoral e o que é ilegal. O Mota citou há pouco, né, condutas que a gente gostaria até que fossem crime, porque elas são imorais, mas elas não estão previstas em lei, então elas não são ilegais. Mas isso passa demais dos limites do bom senso. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que temos uma situação que precisa ser avaliada. A decisão de prisão foi tomada por um ministro que era alvo desse conluio, desse plano, disso que aconteceu ali. E me parece que isso não está em linha com as melhores práticas
do judiciário pelo mundo, pelo menos não no mundo democrático. Me parece que essas decisões teriam que ser tomadas de forma mais serena por alguém que não está diretamente envolvido nisso, mas que tenha condições de avaliar todas as provas apresentadas e, então, tomar essas decisões. Eu acho que isso é um ponto importante. E aí, quando a gente olha para o futuro dessa operação, vai se desenhando, sim, um cenário em que, passo a passo, as acusações chegarão mais perto de Jair Bolsonaro e, ao que tudo indica, será apresentada uma denúncia contra ele. Pelo menos, de tudo que a gente acompanha no Brasil nesses últimos tempos, me parece que a coisa caminha para isso. E aí, de novo, Cine, para eu encerrar aqui, torna-se fundamental que este mesmo público que toma conhecimento de parte das informações também conheça as provas que estão embasando essas decisões, essa investigação. Ô Luiz Felipe Dávila, você acha que há um debate muito grande entre o que seria imoral por parte dessas autoridades? Porque, ao mesmo tempo em que alguns juristas analisam que não haveria conduta criminosa, ou seja, não haveria como imputar crimes sobre essas pessoas diante desse planejamento, outros avaliam que sim, que há vários crimes ali que poderiam levar essas pessoas a condenações, por exemplo, diante de um simples planejamento ou da formação de quadrilha ou da organização criminosa, enfim, ou do atentado contra a democracia e esses crimes que são apresentados pela Polícia Federal em seus relatórios ou até mesmo por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que há um debate muito intenso entre analisar a situação pelo fato imoral versus o fato ilegal, digamos assim? Dá para fazer essas divisões no teu ponto de vista? Bom, para mim, tudo que é ilegal é imoral, mas o ponto importante aqui é o seguinte: precisa estar na lei. Não pode, se não estiver algo na lei, não se pode condenar ninguém. Mas está na lei. Então, está na lei a sublevação contra o Estado de Direito, contra o Estado Democrático de Direito, a ordem democrática, isso aí está na lei. Então, o importante aqui, o Beraldo tocou num ponto fundamental. Nós precisamos saber, com toda a transparência, todas as acusações e provas e documentos imputados a essas pessoas. Isso é uma acusação muito grave. Não pode ser uma interpretação diante de alguns fatos. É preciso ter os documentos. E muito que já está sendo vazado, Cine, mostra que há, sim, indícios muito claros e muito fortes. Então, precisamos seguir a lei, seguir o devido processo legal, mas é preciso, sim, levar essas pessoas a julgamento, porque nós não podemos tolerar esse tipo de trama contra a ordem democrática. Então, o que eu entendo? Hoje, pelos fatos que vêm sendo revelados, cada vez mais, com provas, trocas de mensagens gravíssimas e postura desses militares, que é uma vergonha para as Forças Armadas, é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o Exército, você ter essa gente desbocada, imoral, tramando golpe contra a democracia. É inaceitável isso. Isso corrompe toda a crença, a credibilidade que nós podemos ter naquelas pessoas que exercem o poder. Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Então, eu concordo com o Beraldo, é preciso ter muita cautela agora, olhar os fatos, porque nesse clima, né, Cine, que você conhece muito bem, de polarização, é muito fácil pegar uma letra e aí transformar isso num grande poema contra alguém. Não é assim que é para fazer. Mas existindo esses fatos, sendo verdadeiras essas acusações, a lei precisa ser empregada com todo rigor para punir golpistas. Agora, em torno dessa discussão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu quero trazer uma pitada maior aqui no nosso debate, que é o seguinte: o núcleo de Jair Bolsonaro deve utilizar uma mensagem que foi interceptada pela Polícia Federal para tentar afastar a ideia de que ele teria participado desse grupo que, segundo a oposição, seria um grupo dissidente dentro ali dos militares para promover esse tipo de ataque às autoridades que estão no poder hoje. Nesse diálogo, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu disse ao general Mário Fernandes, que foi preso na operação dessa terça-feira, inclusive, que os militares não deviam jogar dentro das 4 linhas da Constituição, como defende o ex-presidente, afirmando que eles estariam perdendo a guerra sem dar um tiro.
tudo isso por incompetência própria. Quando teve a operação agora na última terça-feira, a gente acompanhou várias observações em relação a isso, né? A quantidade de vezes que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que atuará ou atuava dentro das 4 linhas da Constituição. Vocês acreditam que esse argumento agora possa tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da cena, não da cena onde teria ocorrido, por exemplo, as reuniões, porque, de certa forma, segundo a Polícia Federal, elas ocuparam o espaço que era institucional, mas tirar da cena de planejamento de um possível golpe de Estado ou planejamento de um ataque direto às autoridades que entrariam no poder depois dele, hein, Mota? Não faço a mínima ideia, Cine. Tem muita coisa nessa difícil história. Hoje, hein? As respostas são complicadas hoje. Não faço a mínima ideia. Muitas coisas que estão sendo publicadas pela imprensa não se encaixam. Me incomoda muito quando a imprensa sabe, quando parte da imprensa sabe com semanas ou meses de antecedência o que vai acontecer e já dá a dica e as coisas acontecem. Me incomoda muito o timing das coisas, né? Esse fato é de 2022. Por que isso está sendo exposto agora? Por que está adquirindo urgência agora? Não houve, né? Não houve nenhum golpe de Estado no Brasil, não houve nenhuma ação. Então, realmente, não tem nenhuma condição de comentar isso, exceto reafirmar a minha crença no Estado de Direito. O Estado de Direito se caracteriza porque as leis são obedecidas. Não é o que a gente sente, não é o que a gente acha, não é o que a gente gostaria, é o que diz a lei. Eu acho que num momento como esse de confusão, é o melhor recurso que a gente tem. Vamos olhar o que a lei diz, vamos olhar o que a Constituição diz. É que eu gostaria de analisar com vocês também, para além do que a lei diz, os movimentos que aconteceram para entender que ponto de vista que vocês têm sobre eles. Porque, por exemplo, saiu um fato novo agora no relatório da Polícia Federal, dizendo que haveria ali um planejamento para que um militar tentasse sequestrar e prender o ministro Alexandre de Moraes de maneira clandestina, obviamente. Porque que ele prenderia, assim, por conta própria, um ministro sem que houvesse nenhum outro processo legal que levasse a essa questão. E aí a Polícia Federal traz o seguinte: conforme o exposto, de acordo com as mensagens analisadas, esse militar, reconhecido como Gana, estava inicialmente no final do bairro Asa Sul. Em uma das mensagens ele diz: andei a Asa Sul inteira. E nesse sentido, segundo a Polícia Federal, os dados obtidos pela investigação confirmaram que o ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022, tinha residência funcional no local. E aí, para além das questões para onde as investigações vão avançar agora, ou até mesmo para a análise que a imprensa está trazendo, como você mencionou, Mota, eu gostaria de ouvir também o ponto de vista de vocês sobre esses movimentos em si que aconteceram de acordo com a Polícia Federal, ou seja, um movimento de um integrante desse grupo, então chamado de dissidente por alguns, que tenta ou que monitora os passos de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral à época ou do Supremo Tribunal Federal para tentar sequestrá-lo, segundo a Polícia Federal, ou até mesmo prendê-lo. Como é que você avalia, hein, Beraldo? Cine, vamos lá. Eu sou um democrata, sou de direita e não prego a política através da eliminação do inimigo. Inimigo se vence na urna. Inimigo se vence dentro das leis e das regras do jogo. Caso contrário, não jogue, vá fazer outra coisa da sua vida, mude-se de país. Então, quando a gente analisa o contexto do governo Bolsonaro, o próprio governo Bolsonaro tomou uma série de medidas que colocaram ele próximo ao adversário político. Então, quando houve a nomeação de Augusto Aras, quando houve a indicação de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, que depois votou a favor de devolução dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva, tudo foi feito ali sem demonstrar ao longo do governo essa condição de inimigo, de rival e tal. Então, a gente percebe pelas ações que a coisa transcorria sem esse clima de matar ou morrer, né? Apesar de vários discursos feitos que poderiam sugerir outra coisa, mas os atos não estavam alinhados com isso. E aí, quando a gente imagina um grupo
de dentro do governo que olham o resultado da eleição, perderam a eleição e perderam a eleição por uma diferença muito pequena. Teve o evento da deputada bolsonarista que sai armada contra uma pessoa no meio da rua, que teve um efeito eleitoral muito importante. Carla Zambelli, né? Pois é, a Carla Zambelli. Então aquilo tudo contribui para a derrota. E aí esse grupo de dentro do governo fala, não, vamos eliminar o candidato eleito, o seu vice, e o ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho que me perguntar, primeiro, qual é o propósito disso? Quer dizer, essa história tem que ter um motivo, porque eu vou eliminar porque eu não gosto dele, então eu sou um matador, eu estou com raiva porque eles nos venceram, então eu vou matar, eu vou matar alguém. Tipo, é uma coisa muito... que não faz sentido para alguém que chegou ao nível mais alto do Exército Brasileiro. Então isso primeiro a gente precisa entender isso. E outra coisa, assim, essas pessoas colocaram supostamente um plano para eliminar adversários, essas pessoas vêm do universo militar. Eles têm algum nível de conhecimento da execução de um plano para eliminar o inimigo. Eles são treinados para isso, para que numa guerra, para defender o Brasil, eles possam atuar contra o inimigo. E aí vira essa pataquada, eu vou dentro do Palácio do Planalto imprimir um plano, que o plano está impresso no meu arquivo Word, eu fiz um PDF do meu plano, eu distribuí por WhatsApp. Cine, por favor, isso não funciona assim. Execução acontece como aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Aquilo é uma execução feita por profissionais. Então, essa história está cheia de lacunas e eu fico um pouco receoso, olhando para os elementos que a gente tem agora, de tirar conclusões definitivas, porque faltam peças. Essa é a minha preocupação. Faltam peças, e essas peças têm que se tornar de conhecimento da população brasileira, porque todo este processo está transcorrendo de maneira pública. A gente precisa saber. Sim, é verdade. Nesse sentido, todos nós estamos acompanhando passo a passo, né? Como se fossem capítulos aí de uma série que vai trazendo novidades ao longo das semanas ou até mesmo todos os dias. Agora, Beraldo, essa questão que você apontou no final da sua fala sobre a maneira como eles teriam conduzido todo esse processo segundo a Polícia Federal, realmente, né? Isso deixou a sociedade também impactada, até de imaginar, nossa, mas será que esse pessoal seria tão burro desse jeito, né? De imprimir um planejamento no Palácio do Planalto, de discutir dessa forma, né, a morte de autoridades e principalmente de pensar que assassinando um presidente, um vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, eles achavam o quê? Que eles ocupariam esse espaço, né? Sendo que há todo um rito que hoje é seguido há décadas, né? De acordo com a Constituição. E eu quero saber de você, Luiz Felipe Dávila, que lacunas que você entende a partir disso? Ou você acha que realmente essas pessoas foram contaminadas por tamanho discurso ou até mesmo polarização, que talvez tenham agido sem pensar ou sem imaginar que isso poderia trazer consequências tão graves quanto a que estamos acompanhando agora e que já estão em andamento? Porque, por mais que não haja ainda as condenações, só as prisões já são consequências bem graves para essas pessoas. Com certeza. Cine, antes de responder a sua pergunta, eu quero responder a pergunta do Mota, que é muito importante. Fala. No Estado democrático de direito, nós temos de seguir o que está na lei. Sentimentos não contam. Mota tem razão. Mas está na lei, Mota. O artigo 359, eu vou ler aqui o artigo 359 do Código Penal. É lei. A lei diz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Está aqui, é lei. Isso está na lei. E é o emprego da violência ou grave ameaça. É exatamente isso do que se trata essa investigação que vem desvendando essas acusações muito sérias contra essas pessoas que exercem o poder. Então não é sentimento, existe uma lei. E essa lei está imperando no país, está no Código Penal e precisa ser cumprida. Agora, voltando à pergunta do Cine, que é muito importante. Primeira coisa que chama atenção é como é possível pessoas com esse desequilíbrio mental chegar ao topo do Exército.
Essa é uma pergunta que nós temos de responder. O Exército vai ter que rever muita coisa. Não é só chegar ao topo da carreira, é as tropas de elite do Exército. Você imagina o que há de mais importante no país, o comando das Forças Armadas, as equipes de elite no Exército, terem indivíduos como esses desequilibrados, esses acelerados, que tramam golpe de Estado. Isso diz muito a falta de critério no recrutamento, na carreira e na ascensão dessas pessoas no comando das Forças Armadas. É muito importante as Forças Armadas fazerem uma meia-culpa, investigar esses processos, rever práticas, porque nós não podemos deixar gente desequilibrada chegar a general 4 estrelas, ou 3 estrelas, ou estar nesse grupo de elite do Exército. Isso é um absurdo. O que mais me choca nisso é justamente isso. Como é que altas autoridades do Exército, do que há de melhor no Exército, se tornaram confabuladores contra a democracia? Isso precisa ser revisto urgentemente, porque senão, como é que nós vamos acreditar nas Forças Armadas? Nós precisamos acreditar. As Forças Armadas têm um papel fundamental no país. E a sua credibilidade, hoje, principalmente do Exército, está em jogo depois dessas revelações escandalosas que vêm ocorrendo nesse processo. Mota, você gostaria de acrescentar algo depois desse comentário aí do Luiz Felipe Dávila? Ele acabou mencionando você? Sim, eu vou reforçar de novo e vou falar com a maior clareza que eu puder ter. Vai lá. Atos preparatórios, Dávila, não são considerados crimes pela legislação penal brasileira. Isso é o que me explicaram vários juristas com os quais eu conversei. Então, se você e o Cristiano Beraldo resolvem assaltar um banco, se reúnem na casa do Beraldo, fazem um mapa do local, mas vocês não tomam nenhuma providência para assaltar o banco, isso não é crime. Eu entendo que isso provoque revolta em você, mas não é crime. Então, se você entende que isso deveria ser considerado crime, o caminho certo é modificar a lei para que atos preparatórios de determinados crimes sejam considerados crimes. Agora, não há dúvida a respeito disso. Você citou um dispositivo do Código Penal, mas atos preparatórios para cometer um crime não são crime. É isso que me dizem os juristas. Esse é o argumento. Vai lá, Dávila, porque há entendimentos diferentes, né? Não é verdade. Há juristas que dizem, mas também há juristas que dizem que há crime sim. Por favor, vai lá. Sim, mas olha o que diz a lei. Tentar, não é colocar, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Tentar, não é implementar. Está no Código Penal, é a lei do Código Penal. Não precisa ir ao de fato. E aqui, de novo, nós estamos falando de pessoas ocupando cargos com capacidade de mobilizar as forças e dar o golpe de Estado. É muito diferente do que eu, você, o Beraldo, sentar num bar e falar alguma coisa dessa. É muito diferente. Então, assim, pessoas em cargo no Palácio do Planalto tramando contra a democracia. O Código Penal está claro aqui, ao meu ver. Tentar, está escrito tentar, não é? Precisa executar, precisa chegar de fato ao uso da violência para poder incriminar. Não, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. É isso que está na lei. E eu acho que isso encaixa perfeitamente as investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal. Quer arrematar com algo, Mota? Quero sim, não, realmente há divergência. Eu tenho diante de mim aqui uma matéria que cita o procurador Rodrigo Chemin, do Ministério Público, e ele diz aqui, olha, segundo a opinião dele, não há dúvida que pensaram em praticar esse crime e ingressaram na realização de atos preparatórios, mas não parece ter havido início de execução do delito. Ele diz, os atos preparatórios, por exemplo, elaborar uma minuta, desacreditar o processo eleitoral, divulgar fake news e fazer reunião para discutir o plano de ação, são anti-factum impuníveis. É isso. Bom, agora, para além dessas divergências, eu quero trazer uma outra camada dessa história também, que envolve os militares como um todo. E aí eu queria te ouvir, Beraldo, por quê?
Quando se fala em atuação desse grupo que foi preso, há um interesse muito grande de boa parte hoje daqueles que ocupam cargos de alta patente nas Forças Armadas de dividir, então, essas pessoas que seriam, então, ou que seriam, digamos, dissidentes, né, na visão deles, pessoas que teriam organizado, estariam planejando um atentado, pessoas que não teriam afeto pela democracia, do restante das Forças Armadas. Mas eu quero saber de você, primeiro, dá para fazer essa divisão? E segundo, como comunicar essa divisão sem permitir que esse fato aqui, que hoje levou à prisão de pessoas pela Polícia Federal, não respingue nas Forças Armadas como um todo? Pois é, não respingar é difícil, porque as Forças Armadas têm uma imagem perante a população brasileira e que enxerga esse conjunto de generais, de oficiais de alta patente, como uma coisa só. E aí, quando se tem uma dessas pessoas envolvida em atos ou preparação de atos dessa natureza, é claro que isso tem consequências para a corporação como um todo. Mas, na minha forma de ver, as Forças Armadas precisam relembrar à população brasileira o histórico dos fatos, porque na sequência das eleições extremamente apertadas, a margem que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva foi uma margem muito pequena, então a população claramente dividida no Brasil naquele momento, e você tem um grupo relevante de brasileiros que decidem ir para as portas dos quartéis. E a minha pergunta é: o que fez as Forças Armadas diante deste fato concreto? Nada. As Forças Armadas não se deixaram levar por um eventual clamor popular que ela fizesse alguma coisa que rompesse com a normalidade democrática do Brasil. Além disso, o ministro José Múcio foi nomeado, se não me engano, foi o primeiro ministro anunciado pelo atual governo e atuou no sentido de dialogar com as Forças Armadas e encontrou ali um ambiente propício ao diálogo. Tudo transcorreu de forma normal, tranquila, serena. A transferência da presidência da República de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu normalmente. Ah, mas o ex-presidente não estava presente. Não estava, mas é uma decisão dele. Em nada a ausência de Jair Bolsonaro causou embaraços para a transferência do poder. Então, as Forças Armadas se comportaram em plena normalidade. E as pessoas querem fazer uma associação forçando a mão em tudo que acontece, querendo carimbar na direita brasileira uma imagem única de radicais, fascistas e tal. E muita gente que fala isso sequer sabe exatamente o que é ser fascista ou o que é ser nazista. E aí fazem uma conexão com o que aconteceu em março de 1964 no Brasil, que não tem nada a ver com o momento de agora. A situação que o Brasil vivia lá em 64, completamente diferente da situação que o Brasil vivia em 2022. O posicionamento das Forças Armadas naquele momento se deu com sustentação política e o Marechal Castelo Branco foi eleito presidente da República. E aí, depois, sim, houve a deturpação do planejamento inicial e a gente viu os 20 anos de regime militar no Brasil. Mas não tem nada a ver com o que aconteceu agora. Então, as Forças Armadas têm que ter muita atenção na comunicação para não deixar um fato isolado manchar a imagem das Forças Armadas no Brasil. O Luiz Felipe Dávila, que ruído que está ou estaria acontecendo nessa comunicação, então, que as comparações ainda acontecem? O Beraldo fez uma divisão muito grande entre o que muitos pensam, o que é de fato e o que teria acontecido quando a gente olha para as Forças Armadas como um todo, para aqueles que estavam no poder na época em que, segundo a Polícia Federal, houve todo esse planejamento que levou às prisões das pessoas na última terça-feira. Mas os resquícios acontecem até agora. Há uma dificuldade em levar um discurso que se distancie do que, segundo a Polícia Federal, aconteceu com esse grupo específico?
Cine, o Beraldo está correto na postura das Forças Armadas. Aliás, se nós analisarmos as mensagens trocadas, é justamente a insatisfação, para ser polido, dos golpistas contra o que eles chamavam dos covardes nas Forças Armadas que não queriam entrar na aventura do golpe. Isso mostra justamente isso que o Beraldo disse. As Forças Armadas como pilares da defesa do Estado Democrático de Direito e não embarcaram na aventura desse pequeno grupo de acelerados. Então, nesse sentido, o Beraldo tem toda a razão, não tem nada a ver com 1964 e tem a ver, sim, com o respeito das Forças Armadas e do alto comando contra esse plano golpista. Então, ao meu ver, as Forças Armadas como instituição sairá fortalecida desse episódio. Mostra como as Forças Armadas, no seu alto comando, têm, na verdade, grandes democratas. E é isso que nós esperamos das Forças Armadas. Agora, tem outro ponto, e esse é o ponto importante que eu queria abordar aqui, que você toca, Cine. É o seguinte, toda instituição hierárquica tem um problema. Quando acontece algo grave, como este, existe o espírito corporativista que tenta abafar, não deixar vazar, porque acha que se vaza coisas dessa maneira vai respingar na reputação das Forças Armadas. O fato é que esses golpistas tramaram, foram acobertados por seus chefes, no caso aí ministros de Estado e outras pessoas, certamente. Aqueles generais democratas que não embarcaram nisso sabiam o que estava ocorrendo, mas todo mundo ficou quieto, todo mundo moitou. Este é o problema dessas instituições hierárquicas, porque não tem coragem internamente de expurgar imediatamente esses péssimos elementos, não tem coragem de denunciar figuras que mancham a reputação das Forças Armadas. Então, neste sentido, como eu disse no meu último comentário, as Forças Armadas têm de rever seus processos, porque não é possível gente com mentalidade golpista estar em forças especiais e chegar ao topo das Forças Armadas. Isto é inaceitável. Ou a corporação, as Forças Armadas como corporação entendem isso, vão rever processos, vão ser muito mais rigorosos nessa seleção, ou nós vamos ter problema com a credibilidade das Forças Armadas. Então, essa história de encobertar o que aconteceu foi um erro desastroso. E agora isso acaba respingando na instituição. Por isso, vamos dar crédito às Forças Armadas como instituição na defesa da democracia e na resistência da tentativa de golpe de Estado. Mas vamos fazer uma crítica construtiva que é preciso rever processos e não acobertar pessoas que atuam com má intenção. Você sabe e não denuncia. É preciso denunciar. Isso não é quebra de hierarquia. Isso é lealdade com as Forças Armadas e isso é lealdade com a nação brasileira. Ô, Mota, eu quero te ouvir sobre esse aspecto. Você acredita que houve algum tipo de corporativismo negativo nas Forças Armadas em relação a essas pessoas que estariam com uma possível trama debaixo do nariz de vários desses comandantes de alta patente que se mantiveram silenciosos diante desse corporativismo, ou seja, mantiveram na moita uma situação que poderia ter sido impedida uma certa antecedência, digamos assim? Qual que é o teu ponto de vista? Eu não tenho elementos para dar uma opinião com base nos fatos, Cine, mas eu não acredito nisso. Por quê? Eu acho que essas afirmações que o Dávila fez a respeito das Forças Armadas, ele poderia tirar a expressão Forças Armadas e colocar o nome de várias outras instituições aqui no Brasil e o discurso serviria perfeitamente. Se existe corporativismo no Brasil, ele não está limitado às Forças Armadas. Mas uma coisa justificaria a outra, digamos? De forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que a gente não pode tirar agora as Forças Armadas e pendurar para ser o representante de todos os males que acontecem no Brasil. O envolvimento das Forças Armadas com política no Brasil é histórico. Vamos lembrar, a gente não teria república no Brasil se não fosse devido ao envolvimento das Forças Armadas com a política. Então, aqui no Brasil, a gente tem um hábito muito curioso, que é, quando o envolvimento nos agrada, a gente aplaude. Quando o envolvimento nos desagrada, a gente critica.
Não pode ser assim, né? Você olha a Revolução de 1930, foi um golpe de Estado, mas como os que ganharam escreveram a história, virou Revolução de 1930. Então, pelo que eu conheço das Forças Armadas brasileiras, elas são extremamente profissionais. Nenhuma organização, seja lá qual for, tem 100% de controle sobre todos os elementos que a compõem. Todas as organizações têm os seus mecanismos para corrigir deficiências e se alinhar. É muito fácil. Vamos pegar qualquer instituição aqui, de qualquer um dos 3 poderes, e a gente pode fazer o mesmo tipo de crítica. Então, eu acho que isso aí não tem especificamente nada a ver com a natureza das Forças Armadas. Problemas como esses acontecem em todas as instituições e não é justo a gente escolher as Forças Armadas como culpada desse ou de qualquer outro episódio. Bom, Luiz Felipe Dávila, o Mota acabou abrindo certa divergência aí do seu argumento. Então eu vou abrir mais um espaço para que você comente antes da gente seguir sobre uma culpabilização das Forças Armadas e sobre principalmente se o corporativismo que é empregado em vários outros setores, assim como nas Forças Armadas, poderiam justificar também a maneira ou os erros que foram cometidos ali, como acontecem em outros lugares. Não, primeiro, eu não estou demonizando as Forças Armadas ou fazendo alguma crítica das Forças Armadas nisso. Pelo contrário, eu estou elogiando as Forças Armadas por defender o Estado democrático e estou criticando as Forças Armadas por deixar pessoas atingirem a hierarquia das Forças Armadas com esse tipo de, vamos dizer, desvio psicológico, para dizer o mínimo. E isso, Mota, não é igual nas Forças Armadas em demais carreiras. As Forças Armadas têm uma carreira hierárquica, estruturada, que não existe nenhuma outra burocracia brasileira, isso? Uma carreira, um plano de carreira hierárquico estruturado que você vai passando de estágio a estágio até chegar no grau máximo de general. Não existe. Isso aqui é típico das Forças Armadas, é típico de uma organização militar. Pode falar que existe isso na Polícia Federal, pode falar em qualquer outra organização militar, mas isso é típico de organização militar. E a minha crítica aqui é como uma organização corporativista e hierárquica, como é o caso das Forças Armadas, nesse afunilamento, nesse acesso ao topo da carreira, chegam pessoas como essas envolvidas nessa tentativa de golpe. Isto é preocupante e é uma crítica construtiva para se rever práticas, rever método de seleção, porque nós não podemos deixar isso acontecer numa organização tão importante quanto as Forças Armadas. Então, não é demonização, não é nada disso, é o contrário. É uma crítica construtiva, porque certamente é preciso rever critérios, porque não é possível que nas instituições de elite das Forças Armadas cheguem pessoas tão desequilibradas. Quer arrematar algo, Mota? Quero. Vou dizer de novo. Pessoas desequilibradas chegam ao topo de várias outras instituições no Brasil. Eu não vou citar nenhum nome, não vou dizer nada, mas basta abrir o noticiário todo dia no Brasil e olha o noticiário dos últimos 20 anos, não acho que exista uma instituição sequer no Brasil que não tenha tido pessoas que a gente olhou e disse, olha, que escândalo ter uma pessoa como essa numa posição, né? Nós que somos jornalistas, todos os dias aqui a gente convive com esse tipo de notícia. Então, os problemas do Brasil são problemas do Brasil, são problemas de uma maneira de fazer política que não conhece limites, são problemas de uma cultura que segue a letra da lei quando lhe é conveniente e ignora a lei quando lhe é conveniente. Às vezes procura uma lei que nem existe, às vezes vai pelo sentimento. Durante muito tempo tem algumas coisas como se fossem dogmas sagrados, né, nesse país. Durante muito tempo se repetiu o repúdio, a censura, e agora a censura é a regra. Então esse é o Brasil. Não vamos colocar a culpa pelo que o Brasil é em uma única instituição. Como disse, se eu não me engano, Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa. Subdesenvolvimento é uma obra de séculos. Quer acrescentar algo, Beraldo? Sem dúvida, existe um fator, Cine, em relação às Forças Armadas, que é a falta sistemática de investimento.
Depois do fim do regime militar, houve a Constituição de 88 e as Forças Armadas, de uma certa forma, elas acabaram demonizadas. E essa falta de investimento proporciona a realidade que hoje é difícil também para as Forças Armadas atrair os melhores talentos. É um esforço duro e que, se não houver investimento a sério para retornar às Forças Armadas o status que já tiveram e que precisam ter, esse início eu alerto, no futuro do mundo será fundamental para um país como o Brasil, com uma produção extremamente relevante de alimentos, com a nossa agricultura abençoada que temos, vai ser fundamental ter Forças Armadas que imponham respeito, que protejam as nossas fronteiras, que seja uma carreira desejada por gente capaz, gente preparada, gente que quer o status de ser militar, o status de estar nas Forças Armadas defendendo o Brasil. Então, se não revertermos essa dinâmica da relação da estrutura burocrática brasileira com as Forças Armadas, dificilmente conseguiremos evitar que, com uma indesejável frequência, pessoas que não estão à altura do cargo e da responsabilidade que lhes são conferidas, que elas vão acabar tendo um protagonismo e aí se tornarão notícia pelos piores motivos.